número 68, 37, 34, 34, 48, 48, 25, 31, 66, 51, 70, 42, 41, mais um, 33. Pessoal, os livros, quem leu, se quiser trazer para a gente sortear de novo, será sorteado. Quem tirou, quem já leu o livro também dá para trocar, tá? Vamos fazer a prece inicial então? Gostaria agora de chamar o Pedro, nosso palestrante da noite. Boa noite a todos. Mais uma vez nos encontramos aqui no Bezerra, né? Algumas vezes eu lá no fundo, outras vezes aqui na frente. E hoje dando continuidade eu deixei de chamar palestra, né? Eu prefiro chamar como estudo, porque afinal de contas nós estamos todos aqui juntos nessa caminhada, tentando aprender mais para se melhorar mais também. E na sequência de palestras que eu estava vindo, quem estava acompanhando, quem não estava acompanhando não vai perder o sentido da situação de hoje, mas quem estava acompanhando vai entender melhor, que na última vez, não aquela que eu substituí alguém aqui não, que aquela eu estava não tinha nada preparado. Vamos dizer a penúltima então, né?
que nós falamos sobre o Big Bang, do espírito passando pelo mineral, pelo vegetal, pelo animal, chegando à fase humana e tentando progredir para a angelitude, né? E para a gente entender um pouco melhor esse processo que o espírito passa, nesse processo de evolução dele, então na continuação desse tipo de estudos, nós vamos continuar, porque eu sei que eu venho constantemente falando em minhas palestras sobre os exilados de Capela. E eu tenho certeza que tem muita gente que fica até meio em dúvida porque não sabe o que foram os exilados de Capela, né? E os exilados de Capela, na verdade, uma pleia de espíritos que não podiam mais morar naquele planeta, vieram auxiliar ao nosso planeta, isso nós estamos falando em coisas de milhões e milhões de anos atrás, nesse processo de evolução daqueles seres simples e ignorantes que tinham sido criados junto ao nosso planeta, ao planeta Terra, que seriam os terráqueos, os espíritos denominados como terráqueos, né? Algumas pinceladas rápidas, se a gente for se aprofundar nos exilados de Capela, o Berdoná vai ficar muito bravo comigo, porque a gente ia sair daqui lá para uma meia-noite e não conseguiria estar chegando nem no primeiro capítulo direito. Então, é tudo na base de uma pincelada, só para a gente poder estar entendendo esse processo, né? Capela, em princípio, nos mapas zodiacais, os astrônomos já encontraram esse planeta na constelação de Cocheiro. E foi denominado aqui na Terra como Cabra ou Capela, o planeta. Esse planeta, há vários milênios, Capela tinha muitas afinidades com o sistema terreno nosso, que estava sendo criado na época, que ainda estava naquele processo de transformação. Ele tinha uma afinidade muito grande. E Capela atingiu o ponto máximo do extraordinário de processo evolutivo, onde estaria havendo uma mudança dentro desse planeta, que mais ou menos o que nós estamos vivendo agora no planeta Terra, a mudança para o terceiro milênio. Nós estamos no auge de um processo evolutivo, não só do planeta, mas de como quem habita o planeta. Então, algumas condições para dos novos habitantes ou para as novas reencarnações vão depender muito da condição moral do espírito para as próximas reencarnações já no planeta Terra. E a mesma coisa estava passando Capela na época. E alguns olha, vocês percebam bem, não é 1, 2 ou 3 espíritos não, tá? Alguns milhões de espíritos rebeldes lá existiam, dificultando o progresso daqueles povos cheios de piedade e virtudes. Alguma conotação com o planeta Terra de hoje, não? O que mais se pergunta hoje em dia? Por que Deus permite que essas pessoas continuem matando, roubando, esquartejando, cometendo os maiores delitos possíveis, né? E parece que ninguém toma conta, né? Muitas vezes a gente tem uma sensação de injustiça, de que a coisa não está muito correta, né? Parece que o mal prevalece sobre o bem sempre, não é assim? A gente tem essa impressão, na realidade não é a realidade, mas nós temos essa impressão porque cria-se um campo magnético em cima da maldade muito grande, em divulgações, em apresentações, né? Ninguém divulga que a Casa da Sopa distribui 2.000 sopas por semana. Nem sei se é isso, acho que é até mais do que isso, né? Bom, isso ninguém divulga, não dá ibope, mas divulga-se as maldades cometidas, né? Hoje as televisões à tarde só falavam lá de Goiás, do rapaz lá que matou 39 pessoas. Isso dá audiência. Tá? Então prevalece a maldade. Por isso que a gente não consegue ver as virtudes aqui. Quer dizer, vocês podem ver que o comparativo da época com o que nós estamos vivendo hoje, nessa fase de transição, tem tudo a ver com o planeta. Só que isso aconteceu
há milhões de anos atrás. O planeta Terra era um planeta primitivo ainda, tá? Estava na primeira escala evolutiva ainda. Hoje nós nos encontramos, vamos recapitular, falamos sempre isso, mas hoje nós nos encontramos num planeta de expiação e prova, segunda categoria. Estamos tentando passar para um planeta de regeneração. É o salto do terceiro milênio. Tá? E ainda depois existem os felizes e os celestiais para alcançar ainda. Tá? As grandes comunidades espirituais, diretoras do cosmos, resolveram então trazer aqueles espíritos aqui para essa terra longínqua. Na última palestra, eu devo ter comentado, quem estava acompanhando, sobre os arquitetos do plano espiritual. Existem equipes espirituais, hoje, trabalhando muito, incessantemente, naqueles espíritos que estão sendo criados simples e ignorantes, em planetas novos que estão aparecendo, na conformação do planeta, do mesmo jeito que a Terra passou há muito tempo atrás, quando nós contamos da situação do Big Bang, da explosão, aí vem aquele pedaço incandescente que vai resfriando. Então tem todo um processo que não é simples acaso de uma explosão. Tem todo um planejamento do plano espiritual por trás disso que acontece. Tá? Da mesma forma como estava acontecendo nessa época com Capela. E Capela e a Terra, né? Estamos contando a história de Capela, porque a história de Capela tem muito a ver com a Terra. Até por causa do auxílio que os capelinos tiveram para nós no nosso processo evolutivo nesse tempo. Na Terra, eles aprenderiam a realizar, através da dor, logicamente, porque vindos de Capela, escolhas e encarnações passadas em Capela, rebeldia, fizeram com que eles assumissem compromissos que, aqui na Terra, logicamente, eles estariam deixando o paraíso para trás, para poder vir aqui. Afinal de contas, eles estavam sendo retirados de um planeta que estava passando para um processo evolutivo maior e sendo trazido para um planeta, bem dizer, primitivo ainda. Tá? Mas eles iriam aprender que com os trabalhos penosos nesse ambiente e as grandes conquistas do coração impulsionariam eles simultaneamente ao progresso dos povos primitivos que habitavam a Terra. Esses povos primitivos eram aqueles espíritos que tinham sido criados simples e ignorantes. Eu vou citar um filme aqui, não é espírita não, gente? Não é filme espírita, não? Perdonar, me deu uma bateria fraca hoje, hein? Olha, tá fazendo... Opa! É aqui, ó. Alô? Aí, o filme não é espírita, mas ele conta uma passagem de uma época de um grupo de pessoas que estavam vivendo subordinados a esses espíritos que na época eram tidos como deuses. Chama 10.000 AC. Alguém já assistiu? É um filme que não foi muito divulgado. Não teve nem assim muita aparição, mas assistam que lá vai contar a Terra na época do primitivismo dela mesmo, né? E onde esses espíritos estavam chegando, e pelo grau de conhecimento tecnológico que eles tinham, eles dominavam, eles escravizavam aqueles que estavam aqui pelo seu conhecimento, mas não pela sua moral. Foi assim que entra Jesus nessa parada toda aí, porque Jesus já está na conformação do planeta, na formação nisso, como parte dos arquitetos que estavam programando essa vinda, desde o início da explosão lá do Big Bang, Jesus já tem o dedo dele nessa conformação. Por isso que ele é o nosso governador espiritual do planeta Terra. E está por trás desse leme, quando o pessoal fala que vem, apesar de parecer que o barco está sem governo, mas não, atrás do nosso leme está lá Jesus ainda, vendo um monte de situações que nós passamos no dia a dia, situações erradas, mas sabendo que nós ainda somos como espíritos, como crianças ainda, que estamos num processo de aprendizado, que um dia chegaremos a ser um adulto, vamos dizer assim, no plano espiritual, com um processo maior.
E Jesus, como governador da terra, recebeu à luz do seu reino, de amor e de justiça, aquela multidão de seres sofredores e infelizes. Sofredores e infelizes por quê? Porque estavam sendo retirados de um paraíso e sendo trazidos, bem dizer, para uma cadeia, para uma prisão para eles, isso daqui. Tá? Então Jesus mostrou-lhes os campos imensos de luta que se desdobravam na terra, envolvendo-os no halo bendito da sua caridade sem limites, como faz até hoje conosco também. Nunca deixou de fazer, né? Abençoou-lhe as lágrimas salutares, fazendo-lhes sentir os sagrados triunfos do futuro e prometendo-lhes a sua colaboração cotidiana e a sua vinda no porvir. Quando que Jesus esteve aqui? Há 2014 anos atrás. Existem relatos que até a passagem de Jesus por aqui ainda existiam espíritos capelinos ou de outros planos encarnados na Terra no auxílio a Jesus na passagem dele por aqui. Tá? Outra coisa interessante, existem relatos também dentro do livro, porque o Exilado de Capelas, na verdade, ele tem uma trilogia, Almas Afins e Cortina do Tempo, todos eles contando essa evolução do ser humano, do terráqueo, né? Dentro da Terra. E isso contado há milhões de anos atrás. Foi narrado por espíritos a Edgar Armond, que foi o escritor desse livro em 1946 ou 48, não me recordo agora, tá? Então tem toda essa conotação aí. Esses espíritos vindos de um mundo em que o progresso já estava bem acentuado, guardavam no coração a sensação do paraíso perdido. Ao encarnar na Terra, se dividiram, agora começa a história deles mais junto a nós aqui, ó. Ao encarnar na Terra, se dividiram em 4 grandes grupamentos, dando origem à raça branca ou conhecida como a raça adâmica. Né? A história que nós conhecemos de Adão e Eva, na realidade ela existiu, não da forma como ela é contada. Tá? Mas ela existiu de uma forma um pouquinho diferente daquela questão. O paraíso e as tentações têm tudo a ver com a história dos capelinos. Tá? Mas não da forma que nós a conhecemos aqui. Tá bom? Vocês precisariam se aprofundar na literatura dos Exilados de Capela, o Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, também é um livro do Chico, onde tem parte dessas histórias que ajudam. Tem o livro narrado por Emmanuel também, que agora eu não vou lembrar o nome, mas acho que vai aparecer aqui já já. Então, olha, deu origem à raça branca ou adâmica, que até então não existia no orbe terrestre. Para vocês terem uma ideia, a primeira raça, o primeiro ser humano na Terra, a habitar a Terra, ele era de cor negra e apareceu, os relatos dele, numa região que chamava, se eu não me engano, acho que era Ariana, não é com relação a isso daqui, mas numa região onde hoje se localiza a Índia. Foi um dos primeiros povos pelos estudos que os cientistas têm aí, tá? Então, formando desse modo o grupo dos Árias, a civilização do Egito, o povo de Israel e as castas da Índia. Tendo ouvido a palavra do Divino Mestre, antes de chegarem à Terra, guardavam a lembrança da promessa do Cristo, de estarem sempre junto a eles, no que eles precisassem, e que ele retornaria no porvir. Que seria, bem dizer, um encerramento de quando Jesus desceu aqui, desses capelinos ou habitantes de outros planetas que estavam reencarnando aqui. A própria Exilados de Capela acho que cita também habitantes de Vênus, que estiveram, mas por muito pouco tempo, fixados na mesma época em que os capelinos estavam chegando. Dentre os espíritos exilados da Terra, os que constituíam a civilização egípcia foram os que mais se destacavam na prática do bem e no culto da verdade, e também na tecnologia. Né? Até hoje nós temos lá as pirâmides, que ninguém conseguiu até hoje explicar como aquelas pedras eram colocadas uma em cima da outra. Hoje é fácil.
Hoje é fácil, né? Temos guindastes que levam uma quantidade de peso enorme para qualquer lugar que a gente quiser. Naquela época não se tinha esse tipo de equipamento. E as pirâmides estão lá, resistindo ao tempo, resistindo às intempéries e tudo mais, né? Importa considerar que eram eles os que possuíam menos débitos perante as leis divinas. Quer dizer, dentro daqueles milhões de capelinos que vieram para habitar a Terra, eles vieram em escalas evolutivas diferenciadas também. Nós não encontramos um planeta que teve um Chico Xavier, uma Madre Teresa de Calcutá, e temos lá embaixo aqueles mais sórdidos bandidos, né, que estão cometendo atrocidades à torta e direito, vivendo dentro do mesmo planeta. A mesma coisa acontecia lá. Então havia um degrau na escala evolutiva. Tanto que esses que vieram para cá também tinham aqueles que estavam com menos débitos e os que estavam em piores condições também. Tá? Uma saudade torturante do seu mundo distante, onde deixaram seus mais caros afetos. Depois de perpetuarem nas pirâmides os seus avançados conhecimentos, todos os espíritos daquela região africana regressaram à pátria sideral. Depois de cumprido o papel a qual eles tinham pretendido aqui, na sua missão, na mudança de sentimentos, na mudança da moral desses espíritos, eles tiveram a oportunidade do regresso ao paraíso ao qual eles teriam deixado. E aí, por conta, na realidade, os espíritos criados simples e ignorantes da Terra já estavam com um grau de evolução já um pouco maior, logicamente, que teriam aprendido junto a esses espíritos muitas coisas da época, como da tecnologia, como vivência, aprenderam a sobreviver num plano que era hostil na época, tá? Isso explica porque muitas raças que trouxeram grande contribuição de conhecimentos à Terra desapareceram há muito tempo. Vocês prestaram atenção nisso? Isso explica porque muitas raças, ele não fala só dos capelinos. Existiram vários outros orbes que emprestaram para nós espíritos na mesma condição dos capelinos. Só que o dos capelinos, a ligação era a afinidade que a Terra mantém até hoje com o planeta. Existe uma ligação fluídica entre esses dois planetas. A quantidade de espíritos que migraram desse planeta, especialmente de Capela para a Terra, foi de uma imensidão muito grande, e acho que por isso que deram a oportunidade de Edgar Armond está contando a história deles para nós, de como isso aconteceu há milhões de anos atrás. Né? Nós podemos ter convivido com eles, gente. Não esquece que se nós estamos aqui como os espíritos terráqueos, criados simples e ignorantes, nós podemos ter convivido junto com esses espíritos há muitas encarnações atrás, muitas passagens atrás aqui pela Terra. A continuidade desse estudo que eu quis trazer para vocês, eu tive que trazer, como eu falei, bem resumida. Vale a pena quem ainda não leu, Exilados de Capela, Almas Afins e Cortinas do Tempo. É uma trilogia dessa história da caminhada desses espíritos. Em algum deles vocês vão encontrar relatos sobre Atlanta, dos Atlantes que viveram aqui, com dimensões de corpo diferentes com o nosso de hoje, até pela conformação espiritual e genética que eles trouxeram de outro planeta. Lembra que na passada, quando nós falamos do Big Bang, eu falei sobre a questão da genética, que ela está sendo modificada. Quando há um aprimoramento do planeta, há um aprimoramento também daquilo que se encontra em cima do planeta. Então, eles trouxeram já na época para cá mudanças genéticas que até hoje envolvem. Tá? Então, lá nós vamos encontrar vários relatos de
como é que se diz, de povos com nomes tipo os Atlantes, que viveram aqui no planeta e hoje não estão mais aqui. Tá? Então, é uma literatura interessante para quem quer conhecer, porque a vida inteira a gente está vendo os espíritos, as pessoas se questionarem, né? Da onde eu vim, o que estou fazendo aqui, para onde que eu vou daqui, né? Então, eu sei que muitas vezes as pessoas com essa dúvida é um bom motivo para isso. E me chama a atenção essa continuidade disso pelo seguinte, foi por causa dessa mensagem que foi recebida na noite do dia 29 de setembro agora passado, mês passado, não faz nem um mês ainda, né? Lá no Grupo Espírita Miramês em Igaraçu do Tietê, onde eu também trabalho nas segundas-feiras. E essa mensagem, ela me chamou muito a atenção, porque eu que gosto de... Porque esse é um lado da doutrina, o lado científico da doutrina é meio complicado, porque tem muita gente que não gosta dele, né? Eu puxo mais para o lado científico. E essa mensagem, ela veio trazer, e eu gosto da história de Exilados de Capela, porque parece que eu tenho muita coisa a ver com os capelinos. Não sei se vivência de outras reencarnações, mas eu me identifico muito com a literatura dos Exilados de Capela. Por isso eu acho que eu até falo muito deles como, vamos dizer assim, como pode ter sido como os nossos avós ou nossos pais, né? Que nos auxiliaram quando aqueles espíritos ainda muito crianças, infantis, a dar os seus primeiros passos aos aprendizados aqui na Terra. E essa mensagem é muito interessante por causa disso. Ó. Fui, não sou mais, a eternidade me aguarda. Enquanto fui, sofri, chorei, amei, odiei, entristeci, alegrei, aprendi e ensinei. Muitas foram as experiências vividas na carne e foram dela que juntas me fizeram o que sou. Engajado em aprender, ensinei. Em amar, fui amado. Em perdoar, fui perdoado. Em cooperar, cooperaram. A troca de todas essas experiências formaram em mim e em outros como eu o que somos hoje. Ainda não acabou. Muito mais vivenciarei, muito mais aprenderei e ensinarei. Amarei e serei amado. Experimentarei e serei experimentado. Até um dia experimentar a proximidade divina. Então, na angelitude estarei. Feliz, conhecedor da vida, podendo mais auxiliar a outros ainda na caminhada a chegarem onde cheguei. Abraços, e na finalização é bem interessante. Aguardo a todos aqui um dia, pois o alvo da caminhada é a evolução. Entenderam? Essa mensagem, vamos supor, para quem está lidando com esses assuntos, estudando essa vinda desses espíritos capelinos, isso nada mais é do que um espírito evoluído que já passou, evoluído assim, ele já está adiante do que nós estamos. Já passou por tudo isso que nós estamos passando hoje. Deixa uma mensagem dessa, que o caminho, infelizmente, é esse mesmo. Não tem como a gente não viver aqui sem as aflições. Cada problema enfrentado, desviamos, é uma nova vitória para o espírito, é um novo empreendimento, é uma nova experiência. É isso que ele quer dizer. Para chegar onde ele chegou hoje. Hoje ele está tranquilo. Para ele dar uma mensagem que nem essa, ele está muito em paz com ele mesmo, com a caminhada a qual ele empregou nesse tempo. Espero eu ter um dia a capacidade de estar nessa paz e nessa tranquilidade a qual ele transmitiu nessa mensagem dele aqui. Vamos estar num processo já maior, livre dessas tentações, dessas maldades, de tudo aquilo que ainda são as más tendências que o nosso plano nos oferece como ensinamento. Tá? Hoje em dia eu não vejo mais as provas e as expiações como coisas ruins. Né? Só me acontece coisa ruim, deixa acontecer.
Se eu estou conseguindo vencer elas até hoje, que Deus me dê coragem e me dê força para continuar vencendo-as. Quer dizer, isso está fazendo com que o quê? Com que meu espírito adquira essa experiência necessária para chegar ao alvo maior, que um dia será o alvo de todos nós. Vamos partir agora para a segunda parte dos nossos trabalhos, onde nós vamos para o passe. Sempre lembrando que durante já todo esse tempo que nós estivemos aqui juntos, não só nós como fui eu que bati aqui. Não só nós, mas o plano espiritual todos nos acompanhando, já sabendo que cada um lá dentro do coração espera receber nessa noite, como ajuda, como uma recarga nas energias para que nós enfrentemos os nossos problemas, né? Lembrando que cada problema vencido será um obstáculo a menos. E se a gente só vir até aqui e pedir para que nossas energias sejam reforçadas no encorajamento para encararmos a nossa vida, o nosso dia a dia, os nossos problemas, nós já vamos estar saindo daqui com uma carga de bateria considerável, né? Que a coragem é o essencial para tudo, e saúde também, né? Para estarmos enfrentando isso de braços abertos. Uma boa noite a todos. Até uma próxima, se Deus quiser.